Então, gente, para fazer a blusa, primeiro eu peguei um molde de uma blusa velha minha que eu tinha e botei em cima do tecido e cortei assim, deixando um dedinho para poder fazer a costura, né? De todos os lados eu deixei um dedinho. E embaixo também, é porque não deu para ver, né? Mas embaixo dá um dedinho também para poder fazer o acabamento depois. E aí vem a manga. A manga eu cortei no formato da manga da minha blusa mesmo, só que eu deixei ela bem grande nessa parte para poder, porque eu queria manga longa, né? Aí eu fiz assim, eu dobrei o tecido para poder cortar, né? E a manga também tá dobrada no meio. E deixei um dedo do mesmo jeito da blusa para poder fazer a costura. Eu peguei uma blusa minha, né, de manga, para poder saber o tamanho certinho, né, porque vai que eu corto errado, sei lá. Então, eu deixei esse espação aí também, só por garantia. E aí eu cortei as duas mangas abertas, elas ficam assim. Aí depois você corta a parte de trás do mesmo jeito, com um moldezinho. E aí eu costurei a parte da frente e a parte de trás da blusa. Comecei por ali, pelo aquele altozinho da manga. E quando você abre, ela fica assim. E aí agora eu vou costurar a manga, começando dali da pontinha, ó. A blusa aberta fica assim. E aí eu vou costurar começando daquela pontinha da blusa, nessa voltinha que eu vou costurar a manga. Eu começo alfinetando, né? Os alfinetes são bem baratinhos, você encontra nessas casas que tem linha de costura, enfim. E aí você vai alfinetando ele todinho. Pontinha, você bota as duas pontas juntas e alfineta. E aí depois que você costura, fica tipo assim, com a costura tipo pra cima, sabe? Você tem que fazer as costuras pro mesmo sentido, porque senão fica errado. Então as costuras ficam tipo assim pra cima. Aquela costura anterior também fica pra cima, ó. Do jeito que eu tô mostrando aí, ela fica meio pra cima, assim. Agora, gente, pro tecido não desfiar, eu gosto de ir queimando essas partezinhas da blusa, essas partezinhas que estão desfiando, ó. Que tá saindo os fiapinhos. Depois que queima, elas ficam assim, bem retinha a ponta, mas cuidado para não queimar muito o tecido, tá bom, gente? Porque senão fica feio. É bem pouquinho, é para queimar só aquelas pontinhas que fica para fora. E agora eu só fechei a blusa, juntei as duas partes da manga e juntei a parte da frente e de trás da blusa e costurei. Antes de costurar, você tem que lembrar de juntar a costura com costura, que nem eu tô mostrando aí no vídeo. Eu peguei as duas costurinhas e juntei. E aí depois eu fui só costurando a manga e depois a blusa mesmo, a parte da frente e de trás. Mas essas duas costuras que eu tô mostrando tem que ficar juntinhas para poder ficar bonitinha a blusa. E depois de fechada, a blusa fica assim, todas as costuras, como você pode ver, estão pra fora. E aí depois que eu desvirar a blusa, vai ficar bem certinho. E aí, agora é só os acabamentozinhos. Eu vou dobrar essa parte da manga. Eu vou dar uma dobrinha e vou passar uma costura também. Você pode costurar com linha branca, tá? Eu costurei com preta pra poder mostrar no vídeo. E aí agora eu tô mostrando os acabamentozinhos. Você vai tipo dobrar pra dentro e aí fazer uma costura. Você vai fazer isso em todos os cantinhos da blusa. Embaixo, na manga e ali na gola. E aí pronto, depois de dar os acabamentos, a blusa vai estar feita. É isso. Para fazer o short, eu dobrei o tecido preto e esse meu short é um shortzinho velho que eu tenho. E aí eu cortei, essa é a parte de trás. Eu cortei o tecido no molde do short, só que eu deixei um espacinho, né, pra costura. E aí na parte da frente eu já cortei os dois lados, porque um lado ele é retinho assim e o outro ele tem tipo um, eu não sei o que é isso. Ele tem uma partezinha assim diferente, você vê que os dois são diferentes, então eu cortei eles separados.
E aí depois eu queimei, assim, não é queimar literalmente. Eu queimei as voltinhas do short todinha pra não desfiar, tá? Se o seu tecido for desses que desfia, eu aconselho a você a queimar para poder não desfiar o tecido muito rápido, porque senão você vai perder tempo fazendo a roupa só para desfiar depois. Então todos esses ladinhos você queima bem pouquinho, cuidado para não queimar muito o tecido, porque senão estraga ele. Aí na parte da frente eu deixei esse tecido que tem tipo uma abinha embaixo e botei o outro por cima. E aí eu costurei só esse pedacinho que tá com alfinete, esse pedacinho antes de começar a aba. Só esse pedacinho aí do short primeiro. E aí essa parte que eu tô mostrando é só pra alfinetar, não é pra costurar, não. Aí eu só alfinetei pra poder segurar as duas partes, pra eu poder juntar a parte da frente com a parte de trás do short. Aí agora eu peguei um lado do short e botei a costura pra baixo. E o outro lado eu botei a costura pra cima, pra poder o short ficar tipo como se tivesse do avesso. Aí que eu tô mostrando agora, ó. Essa costura tá pra cima e a outra, ela tá virada pra baixo, ó. A costura tá pra baixo. E aí agora você só vai costurar as laterais do short. Essa parte que eu tô apontando com o dedo, você vai costurar ela todinha. As lateraisinhas, as duas laterais do short. E depois de costurar as laterais, você vai costurar o fundo do short. Lembrando que você tem que botar costura com costura, né? Então, você vai pegar a costurinha de baixo, vai juntar com a costurinha de cima, que nem eu fiz agora. E aí, vai costurar o fundo, costura com costura, pra ficar mais bonitinho. Aí, agora eu tirei o excesso que tinha em cima, né? Porque eu gosto de cortar um pouco maior, porque vai que fica pequeno. Então, eu tirei um pouco do excesso que tinha em cima e embaixo também tirei um pouquinho do excesso que tinha nas pernas do short e ficou assim o short. E eu fiz a burrada de querer dar bainha, né? De querer costurar as pernas do short. Só que esse tecido ele é fino e ele estica, então não deu muito certo, ficou feio. Aí eu fui e tive que tirar. Então, se o seu tecido for fininho e ele for de lycra, tipo de esticar, é melhor você não costurar. Sabe aquela costurinha que tem na ponta do short pra dar o acabamento? Então, você só queima mesmo um pouquinho com o isqueiro que tá bom. Lembrando que o short tá do avesso, tá? E aí eu peguei essa partezinha, deixei até o barulhinho pra vocês verem qual é. É a partezinha que tem as cerdas mais duras. E aí eu medi o tamanho, né? Pra ficar exatamente do tamanho dessa abinha do short. E aí eu cortei e costurei. Depois eu peguei essa parte que é mais fofinha e botei do outro lado. As duas partes tem que ficar de frente uma para outra para poder você tipo colar assim uma na outra. Então eu botei a parte mais durinha na frente, tipo na frente do short e a outra eu botei atrás para elas se grudarem assim para fechar o short. Então, gente, eu terminei o short. Eu queria só mostrar para vocês que o short tá do avesso, ó. E aí aqui eu botei aquela parte mais grossinha
E aqui eu botei a parte mais fofinha, porque eu queria mostrar bem pra vocês como que é. Eu acho que eu não expliquei direito. Uma parte tem que ficar assim e a outra tem que ficar assim, do outro lado, pra poder as duas se encontrar aqui. Entendeu? É tipo isso que eu queria dizer. Aí elas fecham o short assim. É tipo isso que eu queria dizer. Uma tem que ficar, tipo, nesse tecido assim, e a outra tem que ficar atrás do tecido. É tipo isso. E aí depois eu fui só apertando aqui a cintura. Eu fui vestindo o short e apertando aqui, porque a ideia desse short é ele ficar bem apertado no corpo, né? Então eu fui só apertando aqui em cima. E aí pronto, o short está ok.